Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar um trabalho que é feito por mim, pelo João e pelo Luiz. É o primeiro levantamento que a gente disponibilizou no site do Observatório, já está lá para quem quiser baixar. O título é Raça e Gênero nos Programas de Pós-Graduação nas Ciências Sociais do Brasil. Você pode passar, por favor. Obrigada. E o levantamento ele parte da pergunta de qual é o lugar da igualdade em análise sobre as comunidades científicas no Brasil. O que acontece? A gente andou estudando e lendo um pouco sobre rankings de universidades e a gente constatou que basicamente existiam duas visões sobre esses rankings. Por um lado, nos grandes meios de comunicação, eles são extremamente legitimados, né? Eles estão sempre sendo noticiados como referência para falar que as universidades, a USP é a melhor universidade do Brasil ou coisas desse tipo. Enquanto em estudos acadêmicos, mais propriamente na sociologia, os rankings eles costumam ser muito criticados por diversos tipos de aspectos. Principalmente pelas métricas que eles definem para analisar as universidades, que frequentemente se restringem muito a questões quantitativas, como o fator de impacto de revistas acadêmicas, que foi um pouco que o Luiz falou no começo da apresentação dele. E aí, a gente observando essas críticas, a gente percebeu que dentro delas, embora elas sejam muito abrangentes e substantivas, nunca existiu uma observação sobre como as comunidades científicas são constituídas no que diz respeito aos grupos sociais que tomam parte nessa formação. E aí a gente pensou em começar a observar isso nas pós-graduações brasileiras, né? Aí a gente pesquisou também propriamente os estudos acadêmicos sobre história de formação das ciências sociais, e aí vão variar muito esses estudos acadêmicos. A ciência política tem uma ênfase que é muito distinta da sociologia e muito menos aberta a observar desigualdades de gênero e principalmente de raça, né? E a antropologia também vai por outro viés, mas o intuito que a gente tem aqui hoje é falar um pouco dessas coisas de maneira conjunta, então eu não vou me centrar muito em cada área. O objetivo da gente, então, nesse trabalho é tentar contribuir para que o debate sobre diversidade nas pós-graduações se torne uma coisa um pouco mais considerada nessas diferentes métricas que a gente tem, tanto internacionalmente quanto no país, para medir a qualidade institucional. E, para isso, a gente observou o perfil dos professores permanentes dos programas de pós-graduação creditados pela CAPES. Você pode mudar, por favor. E aí a metodologia que a gente utilizou é bem simples, né? A gente começou fazendo uma raspagem de dados na plataforma Sucupira, com os dados dos programas de pós-graduação relativos ao ano de 2017, da avaliação do último ano. E as variáveis que a gente observou foram gênero, raça, localização institucional, a disciplina da pós-graduação na área que ela foi avaliada pela CAPES e o extrato de desempenho de cada programa de pós-graduação. E para classificar a raça das pessoas, a gente usou o método da heteroclassificação, que já é um pouco uma tradição nos estudos do GEMA e consiste basicamente na atribuição dos pesquisadores de cor, de acordo com as categorias do IBGE, que é preto, pardo, branco, amarelo e indígena, para fotos, né, pesquisadas na internet. E, bom, a gente analisou a antropologia, a sociologia e a ciência política e as relações internacionais conjuntamente, porque a CAPES faz isso. E aí estão as justificativas, né? A primeira é o fato da CAPES constituir uma comissão de avaliação que basicamente observa as duas áreas, e também porque programas de pós-graduação às vezes existem como ciência política e relações internacionais, embora também existam só programas de ciência política ou só programas de relações internacionais. E agora não tem ninguém para passar os... Obrigada. Aqui é basicamente a quantidade de programas de pós-graduação. Na sociologia, a quantidade é muito maior, depois a ciência política e as relações internacionais e a antropologia. A quantidade total de instituições que a gente avaliou é 110.
Obrigada. Aqui é a distribuição de gênero em toda a área de ciências sociais. Então, a gente vê que existe certo equilíbrio entre homens e mulheres, né? As mulheres constituem 45% desse grupo de docentes permanentes. Mas, quando a gente observa... Pode trocar. Por área específica, a gente vê que a antropologia puxa muito dado, porque a antropologia é majoritariamente composta por docentes mulheres. A sociologia tem um certo equilíbrio, mas a desigualdade na ciência política é muito mais severa. Pode passar. E aqui é um ponto principal em todas as pesquisas do GEMA, que sempre que a gente vai olhar um objeto novo, se sobressai, né? Que às vezes as desigualdades de gênero observadas sozinhas, elas não mostram problemas tão graves quando a gente olha para a variável raça. Como a gente sabe, a população negra, preta ou parda ou de não brancos é a maioria da população no país. E quando a gente observa a distribuição deles entre os docentes de ciências sociais, a gente vê que os pretos e pardos são infimamente representados. Se a gente considerar isso como um somatório, como o IBGE faz às vezes, eles são 15% dos docentes, enquanto os brancos são 77%. E no caso dos outros, tem um ínfimo percentual de pessoas de cor amarela, mas em geral foram professores de universidades que não são tão conhecidas e a gente não conseguiu encontrar imagens na internet para classificar. Quando a gente vê a distribuição de raça pelas áreas separadamente, também percebe que a desigualdade é maior na ciência política, onde predominam mais professores de cor branca, mas, de certa maneira, o problema da assimetria é igual em todas as áreas, não existe nenhuma que destoe tanto. Bom, aqui no mapa vocês não vão conseguir ver os percentuais, mas é uma tentativa só de apresentar visualmente como que as desigualdades de gênero se distribuem entre os estados do país. E aí é interessante notar, nesse quesito, na verdade, o problema de observar as ciências sociais em conjunto é perceber como a ciência política mesmo pode estar sendo beneficiada desse olhar em somatório, porque quando a gente olha para o Paraná, a maioria do... Desculpa de novo. Vocês veem que o gráfico de pizza ali está a maior parte azul, o que sugere que a maior presença que lá tem uma presença substantiva de mulheres, mas quando a gente vê ali que existem 2 departamentos com quadro docente que é 100% masculino, um deles fica nesse território, que é o da Universidade Federal do Paraná. Ou seja, você pode combinar sociologia e antropologia. E aí, esse curso da UF também é um pouco conhecido por ter uma pegada que é mais para pessoas que saem de formação militar, então é uma coisa bem masculina mesmo. E ali tem algumas observações, uma delas é que, obviamente, não existe nenhum departamento de ciências, das grandes áreas de ciências sociais, que seja constituído só por homens, então a desigualdade Bom, e aqui, mais uma vez, a gente vê como é mais forte as desigualdades de raça, porque, embora existam 2 departamentos que sejam só constituídos por homens, a quantidade de departamentos que são majoritariamente compostos por docentes de cor branca é muito maior. Todas as disciplinas têm algum caso para contar, e, mais uma vez, a ciência política aparece como a pior de todas. Também não existe nenhum departamento que seja integralmente composto por professores pretos e pardos. Pode passar. Quando a gente começou a observar os dados, uma das hipóteses que a gente tinha é que as desigualdades de gênero iam ser mais severas nos departamentos que são melhor estratificados na avaliação da CAPES. Por que a gente intuía isso? Quando a gente observa os estudos de gênero, né, basicamente
mais forte na sociologia, mas também tem bastante coisa publicada na ciência política sobre desigualdades em quantidade de artigos publicados, a gente vê que as mulheres publicam muito menos e, inclusive, submetem muito menos artigos também. E isso é um dos principais requisitos observados pelas avaliações da CAPES, né? Se publicar em revistas de qualidade. Então, a gente intuía que os departamentos que pertenciam aos melhores estratos iam ter uma participação feminina menor. Mas, como a gente pode observar, os departamentos que são do estrato superior, que tiveram a melhor nota da CAPES na última avaliação, têm uma distribuição de homens e mulheres que é relativamente satisfatória, com exceção da USP, que tem uma desigualdade bastante severa e, inclusive, do ponto de vista histórico, é até curiosa, porque a história de formação da USP é conhecida por ter tido um quadro docente bem substancial, integrado por mulheres, né? Mas isso aparentemente foi se perdendo ao longo da história. E, no caso da antropologia, os departamentos nota 6 chegam a ter maior presença de mulheres e também, quando você vai observando o resto dos estratos, aqueles departamentos que conquistam menor nota na CAPES, eles têm maior presença masculina. Então, na antropologia, você consegue ainda identificar que a hipótese que a gente intuía é ainda mais fajuta, né? Não se apresenta na prática. No caso dos departamentos com nota 6, dá para ver que a ciência política, mais uma vez, é a pior disciplina de todas e, enfim, pode passar. É isso, obrigada. Não é isso não. Tem isso aqui. Você me enganou, eu vi brigada, dei brigada. Considerações finais. Então, a gente conclui que é um problema muito grande na literatura não ter um olhar um pouco mais atento para essas questões de diversidade, porque você pode até não fazer um gancho direto entre um lugar ter uma presença igualitária de homens e mulheres e de negros e brancos, mas, como somos sociedades democráticas e defendemos a igualdade, de alguma forma isso tem que estar sendo discutido. A presença do grupo feminino, ela se mostrou relativamente satisfatória, ela não, ao contrário do que a gente fala, de que as desigualdades de gênero são muito grandes nas ciências sociais, no quadro de docentes das pós-graduações ela não é tão forte, mas as desigualdades raciais são. E isso ressalta um pouco o que a crítica feminista, mais substancialmente do feminismo negro, tem falado há alguns anos de que é importante observar as desigualdades a partir de várias variáveis e não apenas de gênero sem observar raça. E, como apareceu em todos os gráficos, a ciência política é a disciplina mais desigual e que, frequentemente, quando analisada junto com as ciências sociais, acaba puxando um pouco o resultado. E é isso. Agora sim, obrigada.